Boa noite, doutora Sandra. Boa noite a todos. Quero agradecer nessa noitinha. Em especial, queria agradecer a doutora Sandra, né? A gente está muito honrado, doutora, por você ter aceito e reservado um tempo aí para conversar com nossos clientes, nossos amigos, né, nessa live em especial, e assim poder contribuir respondendo assim as principais questões que envolvem questão de telemedicina, segurança do médico. Boa noite, doutora Sandra. Boa noite, Thaís. Para mim é um prazer estar aqui, não é, respondendo a essas questões. Gostei muito desse convite, não é, para perguntas e respostas, porque eu acho que é extremamente dinâmico, prático e possibilita que todo mundo participe e traga pontualmente a sua questão. Então, a gente vai fazer o possível para responder todas as dúvidas que chegarem, não é, e algumas que vocês já conseguiram coletar. Eu estou à disposição. Que bom, doutora. Então, só pessoal, a Daiane do nosso time, que é a nossa analista de marketing, ela está acompanhando as mensagens no chat, né? Então, vocês fiquem à vontade em estar enviando as mensagens, e aí, se sobrar um tempinho, a gente vai abrir aí para mais perguntas. Qualquer coisa, depois a gente aí entra em contato com cada um. Fiquem à vontade de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, também lá no Instagram. A gente recebeu várias perguntas, né? A gente abriu para inscrição, e a gente fez um compilado, né? Das mais citadas, das mais comentadas por vocês. E a gente vai priorizar, né, as perguntas, e aí a gente vai conduzindo, aí vai questionando a doutora Sandra. Então, só para apresentar a doutora, e aí, doutora, também você fica à vontade. Então, a doutora Sandra Franco, ela é especialista em Direito Médico e da Saúde pela Universidade em Coimbra, e especialista em Escola Paulista de Direito. E a doutora Sandra, ela é referência em Direito de Saúde, LGPD, e Direito aplicado em novas tecnologias em saúde. Isso, né, mesmo. É isso mesmo. E ultimamente eu estou especialista em teleconsulta. Perfeito. E também várias lives, né? A gente conseguiu aí, com antecedência, reservar um tempo da doutora aí para a gente poder conversar. Não, é verdade, é verdade. Os meus amigos começaram a brincar, e quando eu não mando alguma coisa num dia, eles falam assim, ué, hoje não tem, né? Mas só para brincar um pouco comigo. Mas é verdade, e acho que é extremamente importante, agora falando sério, que essas lives sejam feitas, que webinars sejam organizados, tanto para que sejam dadas aulas, eu gosto e acredito na educação à distância, e nesse momento, né, em que nós temos uma situação peculiar, que é essa de emergência em saúde pública, em que ainda é necessário o distanciamento social, essa comunicação, né, através da tecnologia, ela é importantíssima. Então, é o nosso canal agora de comunicação, e ele tem que ser o mais bem utilizado possível, né, trazendo aí tanto quanto todos puderem, né, o máximo de informações, e cada um, obviamente, vai fazendo, separando o joio do trigo, né, e montando, como eu costumo brincar com o Lorenzo, o seu castelinho, né, com os tijolos de conhecimento que vai amealhando nas várias lives e webinars. E acho que é importante trazer conteúdo relevante, né, que assim, para o médico que está aqui junto com a gente, nosso cliente, ele possa esclarecer as dúvidas que eles têm, né, e querendo ou não, a gente está vivendo algumas situações mais recentes, né, devido à pandemia, então é importante a gente esclarecer ao máximo, né. Então, doutora, vamos aproveitar que a gente tem várias perguntas, então vamos lá. Então, eu gostaria foi o doutor Ronaldo que enviou para nós, ele perguntou assim, podemos fazer a consulta online sem a primeira consulta presencial? Aí até ele continua, a telemedicina já era usada no Hospital Albert Einstein, e por que se fala em tanto na liberação se já acontecia antes? Tá, então vamos lá. A telemedicina, eu vou contextualizar muito rapidamente, né? A telemedicina, ela já é regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina desde 2002. E antes disso, ela já acontecia no Brasil, né? Tanto é que nós temos registro de pareceres, consulta no CFM,
de 97, 98, 99, que acabou justamente culminando nessa resolução que foi redigida em 2000, 2001 e publicada em 2002. Então, já nós temos há muito tempo a telemedicina colocada como uma metodologia que está a favor do médico, né, para que agora tem o parênteses, não a comunicação direta com o paciente, mas a saúde, não é, possa ocorrer com essa tecnologia intermediando aí o contato entre médico e médico, médico e profissional de saúde, né, e é importantíssimo que assim seja. Logo depois nós tivemos, né, então nós temos lá em 2002 essa resolução, que ela é mais abrangente, e temos duas outras resoluções sobre telemedicina que ainda são vigentes, que é a de teleradiologia e a de telepatologia. Então, não há novidade no que se refere à telemedicina. Sistemas de teleorientação, há sistema, por exemplo, de tele-AVC, que é sensacional, né? À distância, como é necessário que haja aí profissionais super especializados, um neurologista que esteja à disposição no hospital, se ele não está ali, mas ele tem um serviço como esse que eu estou dizendo, de tele-AVC. Imediatamente o médico entra em contato, começa a falar os sinais e sintomas, o outro médico já identifica que aqueles sinais e sintomas caracterizam aí um AVC e já tomam as providências necessárias, pronto, você tem aí uma vida salva ou sequelas evitadas, né, em razão de um acidente vascular cerebral, por exemplo. Então, é sólida a telemedicina no nosso país. A grande polêmica era em relação realmente à teleconsulta, né? E aí o Ronaldo, né, comentou sobre o Einstein. O Einstein, ele deu um passo, né, além daquilo que o Conselho tinha regulamentado, com uma argumentação também sólida do ponto de vista jurídico, né, considerando que é um direito constitucional o trabalho, e considerando que não havia proibição para a teleconsulta, então, dentro do direito existe uma máxima que diz que o que não está proibido é permitido. Então, não há nenhuma proibição para a teleconsulta. Aproveitando aí dessa brecha, né, dentro do jurídico, o Einstein disse, olha, do ponto de vista legal, nós podemos sim exercer a teleconsulta também, né, além da telemedicina, que o Einstein já tem programa de atendimento para outros hospitais, né, de periferia, hospitais em outros estados, trazendo aí profissionais, né, especialistas, então sempre com uma formação sólida, sempre buscando, obviamente, o melhor para o paciente. Então, essa questão é muito interessante, não é que o Einstein desrespeitou, e aí eu não estou defendendo ninguém, porque eu não tenho nenhum conflito de interesse, não é que o Einstein desrespeitou o Conselho Federal de Medicina, mas ele utilizou uma possibilidade jurídica, né? Então é importante que se diga. Então não há o que se falar aí de uma proibição anterior, e o que nós temos a partir do momento que foi decretada a emergência em saúde pública, nós tivemos todo um discurso que foi criado já pelo Ministério da Saúde, trazendo a liberação para a teleconsulta. Então, começamos aí com um discurso, primeiro foi realmente isso, foi um discurso, né, do Mandetta, dizendo que a telemedicina era necessário nesse momento de combate ao Covid-19, foi pedido para o Conselho Federal de Medicina que ele se manifestasse acerca, né, dessa colocação do ministro da Saúde. Houve um ofício do Conselho Federal de Medicina, num primeiro momento, dizendo, ok, eu também concordo, mas em apenas 3 modalidades, então, na teletriagem, teleinterconsulta e telemonitoramento ou teleorientação, e é isso, né? Só que logo depois, nós tivemos, na sequência, uma portaria, que foi a 467 do Ministério da Saúde, trazendo a permissão para a telemedicina, e não só nos casos de Covid-19, mas abrindo aí para as outras especialidades. E com uma lógica, né, que faz todo e com uma apresentação, né, de um raciocínio que faz todo sentido. Se é necessário manter o paciente distante das instituições de saúde,
e se é necessário que os pacientes estejam também distantes entre si, em razão, né, da recomendação do distanciamento social, como que eu vou continuar atendendo os pacientes crônicos ou as outras doenças que não o Covid-19, né, sem colocar em risco o paciente? Então, foi muito apropriada essa resolução, a 467, e logo no mês seguinte, aí nós já tivemos a publicação da lei, né, da 13989, permitindo, então, que a telemedicina possa ocorrer em todo o território nacional. É uma lei muito enxuta, né, mas o importante é que ela trouxe essa permissão, então solidificou que a portaria, que é um ato administrativo, já permitia, né, solidificou dizendo todos podem realizar a telemedicina e não há qualquer proibição para a teleconsulta. Enquanto houver aí esse estado, né, que nós estamos vivendo de emergência em saúde pública. Perfeito, doutora, ótimo. E aí o doutor até comentou, né, se a gente podemos fazer consulta online sem a primeira... Perdão, sim, faltou isso. Houve uma resolução que eu não comentei, né, nesse discurso, que é a resolução 2227 de 2018, que trazia uma exigência de que a primeira consulta fosse presencial. Então, só era possível atender por teleconsulta se o médico já conhecesse o histórico daquele paciente, né? Só que essa resolução, ela foi revogada. Então, eu não tenho mais essa recomendação, nem do ponto de vista ético. Mas aqui eu também vou abrir um outro parênteses. Todas as resoluções do Conselho Federal de Medicina e, na verdade, no mundo, né? Então, eu fiz aí, construí a minha tese, né, de doutoramento em telemedicina, então foi possível estudar, né, um pouco da legislação em outros países, todas trazem como base a Declaração de Tel Aviv de 1999. E lá, né, está recomendado, então veja que é uma recomendação, é uma orientação, não é vinculante, né, essa orientação, mas está lá que seria o ideal, né, que aquele paciente já tivesse tido contato com o médico. Mas veja, isso é um ideal, porque é claro, se você tem, por exemplo, uma situação de desabamento, né, em um local, você tem uma catástrofe, se você tem locais, não vou nem chegar tanto, aqui no nosso país, há locais em que não há médicos, como é que eu vou exigir que haja uma primeira consulta antes, que haja consulta presencial? Então, há situações e situações, né? O preconizado é que você conheça o seu paciente, que você já tenha feito um exame físico completo no seu paciente, né? Que você já tenha visto exames do seu paciente. Então, esse é o preconizado. Mas não há uma regulamentação ética, tampouco legal, que exija essa condição nesse momento. Exato. Então, não tem nenhuma limitação. E aí, na verdade, aí o Dr. Sidney, na sequência, ele pergunta: a avaliação clínica do paciente na telemedicina não amplia o erro diagnóstico? E aí ele continua: quais as implicações jurídicas, doutora Sandra, nesse caso? Então, vamos lá. Eu sou a favor, né, da teleconsulta, e eu vou falar mais da teleconsulta, mas aí a gente estende para telemonitoramento e teleorientação também. Com um protocolo rígido, né? Então, todos os hospitais que implementaram, hospitais sérios que implementaram a telemedicina, até antes, né, da liberação, criaram um protocolo de atendimento. Então, até um certo ponto é possível o médico chegar, né? É possível ele fazer uma teleconsulta com segurança. Depois desse ponto, né, que é necessário aí criar, né, boas práticas e guidelines, não se encerra a possibilidade de atender pela via tecnológica. Vai ser necessário mesmo atendimento presencial, ou será necessário que sejam feitos outros exames, ou que o paciente seja encaminhado a um serviço de emergência, né? E aí, assim, como saber qual é esse limite? Essa é a maravilha desse momento na minha concepção. Todas as sociedades de especialidades que já não estavam, algumas não estavam nem pensando em discutir protocolos para a telemedicina, começaram a discutir.
Então, é necessário que em cada especialidade se crie um protocolo de segurança. Pensar que os erros de diagnóstico vão aumentar, eu acho que é um certo, qual é a palavra? É um achômetro, e eu vou dizer por que é um achômetro. Porque há vários artigos, não é? E aí eu vou falar também, artigos em vários locais do mundo. O doutor conhece a revista, né, a JAMA, e aí a gente tem um artigo científico que saiu lá. Então, eu aportuguesei aqui, né? Mas só para dizer que existem aí pesquisas justamente trazendo que, no caso de atendimentos por telemedicina, os erros de diagnóstico são menores ou não existem em certos, né, a depender dos grupos e do artigo a que eu, né, estiver me referindo, depois eu posso até disponibilizar para vocês. Por quê? Justamente por haver esse protocolo rígido e porque, para o atendimento à distância, nós temos aí uma limitação em relação às doenças que podem ser atendidas, né? As patologias que podem ser atendidas. Então, até há um certo, eu vejo um direcionamento nesses artigos dizendo e concluindo que a telemedicina, ela é para o dia a dia do paciente, né? Então, para aquilo que é possível resolver com uma simples recomendação. Mas em casos mais complexos, é necessário sim, e sempre vai ser, que o paciente compareça presencialmente. O sempre vai ser também depende aí, né, de equipamentos, né, desses devices, esses wearables que estão sendo criados e que talvez permitam, daqui a um tempo, pelo barateamento deles, que cada paciente tenha a sua malinha em casa, né, para que ele possa medir a sua pressão, medir a sua temperatura, tranquilo, porque um termômetro todo mundo tem, mas ter um oxímetro, né, e enfim, ter aí um conjunto de equipamentos que possibilitem um estetoscópio, né, uma ausculta. Então, é claro que é necessário aí que esses wearables sejam manipuláveis pelo paciente, para que os sinais, né, os dados sejam enviados ao médico e a partir daqueles dados o médico chegue a um diagnóstico mais preciso. Só que essa não é a nossa realidade no momento, né? Então a nossa realidade no momento se eu tenho dúvida, eu paro ali a teleconsulta e digo, preciso atender você. Preciso ver você, ou você precisa agora se dirigir a um centro médico, né? Então, essa vai ser a forma de nós não termos aí uma judicialização desse momento de teleconsulta, porque eu já ouvi vários procuradores e juízes falando que entendem que vai haver uma série de processos contra os médicos e etc, etc. Sinceramente, eu não estou vendo essa situação, né? E eu tenho muito contato com os médicos diariamente. Eu tenho como cliente uma seguradora que tem a pólice de responsabilidade civil profissional, ou seja, eu sou a pessoa que vê sinistros todos os dias. Nós chamamos, né, sinistros, essa comunicação de uma reclamação. E eu não vejo que vá haver um aumento aí de erro de diagnóstico se o médico for prudente, né? Se ele for diligente no atendimento ao seu paciente. Então, esse é o meu posicionamento. Pode ser que eu esteja errada, mas eu acho que não. Acho que é questão que, como a doutora comentou, acho que as boas práticas vão permear e, assim, entender que o momento é estreitar o acesso, né? Permitir o acesso a uma orientação, ou seja, o exame físico ele é limitado, o paciente tem que estar ciente disso, sim, o médico também está ciente, né? Dado que a consulta, o exame físico está limitado, mas você permitiu o acesso à saúde, né, estreitar isso. E querendo ou não, a gente está indo, né, doutora Sandra, para um conceito de híbrido, né, ou seja, mesclar o presencial e online, e aí essa transformação que a gente está vivendo agora, a gente está observando, né. Então, eu acho muito bacana, por exemplo, você pensar numa consulta de retorno ser sempre à distância, né? Então, você você acabou de ver o seu paciente, salvo, obviamente, se tiver ali uma complicação no exame, que você precise realmente comunicar o paciente, né, de forma presencial, então, aí, claro, vai ser uma situação de exceção, mas
pequenos ajustes de medicamento, correção no curso do tratamento, não é? Sinais e sintomas diários. Quantas vezes eu levei meu filho ao pediatra, ou minha filha, né, com febre, com tosse, com os mesmos sintomas, né, e quando eu chegava ao atendimento, ao pronto atendimento, né, infantil, o médico dizia, olha, eu não vou entrar com antibiótico, vamos esperar mais uns 2 dias para ver se essa febre continua, para ver se há uma piora na evolução do quadro. Bom, por que eu não poderia ter feito isso à distância? Né? Então, há situações em que é sim possível, sem colocar em risco o paciente. Agora, caberá ao médico dizer qualquer sinal ou sintoma diferente daquilo que seria a evolução natural dessa hipótese diagnóstica que eu consigo nesse momento, né, visualizar, formar, você vai me procurar, e se eu não atender, você vai procurar um outro profissional, vai procurar o pronto atendimento. Né? Então, eu entendo que esse é o caminho. Perfeito. E até uma das próximas perguntas, doutora, até a gente pode comentar, né? A doutora, quando procura um pediatra, né? Como a doutora comentou, a gente já tinha, às vezes, o costume de chamar o médico que a gente já tinha no WhatsApp, né? E aí, realmente, agora, querendo ou não, a teleconsulta, né, a teleorientação, ela permite profissionalizar, né, essa questão e às vezes não dividir muito o pessoal com o profissional, né, e é até uma das questões que veio no doutor Ricardo, o registro de conversa por WhatsApp, salvo em arquivo ou impressa, isso é importante, essa pergunta tem valor de prontuário? Eu entendo que toda comunicação com o paciente deve ser guardada, né? O WhatsApp, inclusive, não resolução, mas parecer específico do conselho, né, permitindo que o médico se comunique sim com o seu paciente pelo WhatsApp. Então, não há proibição nessa comunicação. Mas deve haver uma vigilância muito maior daquilo que pode ser comunicado pela via do WhatsApp. Então, orientações, talvez assim, certas recomendações que, se houver o acesso de um terceiro, não vai trazer constrangimento para aquele paciente, não é? Fotos, por exemplo, trocadas pelo WhatsApp, eu acho completamente inadequado, não acho que porque o telefone, ele pode sim cair nas mãos de quem não deve, ou uma outra pessoa pode acessar o WhatsApp, é uma ferramenta aberta, né? É um app que está ali aberto, então não é o caminho. E tem essa questão também da precificação. Como é que eu precifico, né, a minha conversa pelo WhatsApp? Então, ou eu imagino, quando eu cobro a minha consulta, que eu já vou, para certos pacientes, né, precisar disponibilizar um tempo para responder às pós-consultas, né? Ou eu crio um sistema, e aí é o caminho, e é como eu tenho orientado, né, os médicos, os meus clientes, aqueles de consultoria principalmente, você pode, principalmente para aqueles que têm, que atendem mais a saúde privada, você pode colocar junto, inclusive, com a consulta, já uma permissão para que ele se utilize dessa teleorientação, né? Ele pode, por exemplo, entrar em contato 3 vezes, né? Então, assim, você pode, desde que seja, ou desde que tenha, ou por 3, 4, 5 dias, a depender do tempo que você prescreveu a medicação, né? Então, você coloca uma limitação de tempo, coloca uma limitação de horário, né? E coloca uma limitação de tema de consulta. Então, ele pode entrar em contato para tratar daquela patologia. Se for uma nova patologia, por favor, entre em contato com a minha assistente e marque uma nova consulta. Eu estou falando de saúde privada, mas é possível estender isso também para saúde suplementar, né? Porque na saúde suplementar você também pode dar essa previsão para o paciente. Olha, eu vou disponibilizar meu WhatsApp para você. Se houver alguma questão que envolva esse atendimento, né, se você tiver qualquer problema, qualquer reação em relação a esse medicamento, pode fazer contato comigo e eu vou lhe responder. E já coloca para esse paciente por escrito, né? E aí vem a tal da importância do termo de consentimento. Coloque quais são os horários que você está disponível, porque voltando para a história, não é, de eu ter acesso a sinistros diariamente, eu tenho visto, e isso aconteceu muito quando houve essa popularização do WhatsApp,
muitas conversas entre médico e paciente que viram prova dentro dos processos. E muitas vezes o médico respondeu, entre uma consulta e outra, quando ele estava entrando no carro e viu aquela mensagem, ele não parou para ler a mensagem, né? E muitas vezes entendeu o que o paciente estava dizendo. E aí sim, vai uma recomendação errada, vai uma frase mal colocada que o paciente interpreta de uma maneira equivocada e que dentro de um contexto, não é, de conflito, pode se tornar um agravante. Então, aquilo que está escrito é muito importante. Então, fazer parte do prontuário, desde que seja, né, essa comunicação estruturada, e eu sou totalmente a favor de protocolos e estruturação para tudo que nós fazemos, né? Então, eu converso com o meu paciente e eu vou sim printar essa conversa ou usar a ferramenta do WhatsApp, mandar por e-mail e salvar no prontuário. Porque se ele disser que eu não dei a orientação X, eu dei sim, eu tenho lá, né? Eu fiz pelo WhatsApp. Se eu não fizer isso, isso vai se perder, né? Vai se perder para mim, mas o paciente pode ter printado e ter guardado. E eu vi assim que às vezes são comunicações de vários meses e os pacientes têm guardado essas comunicações. A gente defende muito, e o nosso posicionamento quanto MedPlus, né, doutora, é a questão de realmente você ter dados centralizados. Então, a partir do momento que você tem tudo registrado no prontuário, então isso é importante e garante questão não só para o próprio médico, mas para o paciente dele. Então, se eu tenho tudo ali registrado, está tudo ali guardado. E outra coisa importante, a partir do momento que você tem tudo centralizado no prontuário, seja a tua anamnese, a tua teleconsulta, né, os teus registros da teleconsulta, as próprias imagens que você pode anexar dentro do prontuário e assinar isso digitalmente, aí você tem o reconhecimento jurídico, a validade jurídica realmente daquilo, né? Então, assim, nós defendemos muito a questão realmente de transformar tudo na parte digital para dentro do prontuário mesmo, né? Não, concordo perfeitamente, é isso que tem que fazer mesmo, né? Mas como há situações e há situações, né? Existe o mundo do ideal, que foi esse que você descreveu, não é perfeito, porque se você tem uma assinatura, né, que é por meio de... Você tem um sistema com criptografia, se você pode garantir ali a integridade das informações, né, que elas não vão ser adulteradas, a característica, né, do não repúdio, que você falou da assinatura com certificado digital, é claro que esse é o melhor dos mundos, e é para isso que eu acho que a gente tem que caminhar, né? Agora há pouco nós tivemos aí aquela medida provisória 983, trazendo também o assunto, né, das assinaturas eletrônicas para a área de saúde, e a assinatura que eles chamam de qualificada, né, para o certificado digital está lá presente. Então, existe essa agora com chave CP Brasil, que tem essa validade que a medida provisória, né, específica, a 2.200 traz, mas daqui a um tempo pode ser que outra medida provisória venha e que traga outras chaves, não é, de criptografia, enfim, que não seja necessariamente CP Brasil, e que tenham essas mesmas características. Por enquanto, legalmente, o melhor é usar o certificado digital com chave ICP Brasil. Esse é o inconteste, né? Quando você utiliza e tem segurança jurídica para a utilização. Perfeito, perfeito. Doutor, então a gente seguindo aqui com nossas perguntas e respostas, o Denilson da COI, que é um cliente aí muito querido da gente, ele perguntou assim, ó, muitos planos de saúde não reconheceram a telemedicina como necessidade e não remuneram o médico. Como lidar com isso? Existe respaldo jurídico para a gente negociar com os planos? E aí até a doutora Denise, que é de São José dos Campos, que eu comentei com a doutora, ela até continuou... Gente, ela é da minha cidade, Denise. Por doutora favor, Denise me procure aqui, que eu quero... Eu não sei nem se, de repente, nós já nos conhecemos e eu não estou associando o nome à pessoa, mas... Depois, se você puder me dar uma luzinha, eu vou ficar feliz. Legal. E ela até continua questionando essas questões das operadoras de plano de saúde, né? Temos operadoras que possuem a teleconsulta a um valor menor que a presencial. Podemos não aceitar esse valor e atender por teleatendimento, cobrando pelo convênio uma consulta presencial? Então, são duas questões aí de dois clientes falando sobre, no caso, operadoras mesmo. Tá, então eu vou dar uma resposta, se faltar alguma questão, você, Thaís, é mais atenta e já complementa.
nós temos aí uma historinha, né, em relação à ANS. Primeiro, a ANS se manifestou prontamente dizendo que a teleconsulta ela deveria ser considerada da mesma forma, ou ser paga e ter a mesma importância, digamos assim, não é, que uma consulta presencial. Então, a equiparação veio num primeiro momento pela ANS. Logo depois, né, e esse logo depois, assim, é um discurso muito rápido. Na sequência, nós tivemos aí, começou esse questionamento, mas, afinal de contas, como é que se remunera, não é? Como é que se garante a presença do paciente? Porque algumas já tinham token, algumas só consideravam, né, a presença do paciente, certificavam a presença do paciente através de assinatura, né, assinatura física, lá, né, no consultório. Então, as operadoras tiveram que começar a pensar como fazer aí essa certificação da presença para que pudessem cobrar as consultas. E logo depois, a ANS se colocou no seguinte sentido: sim, eu não preciso incluir a teleconsulta no rol de cobertura obrigatória, porque a ANS entende que a telesaúde ou a teleconsulta, né, ela deve, então, ser considerada como uma consulta. Mas acontece que não tinha um código para cobrar essa teleconsulta, né? Então, eu não preciso incluir no rol de cobertura obrigatória, mas como é que eu faço a cobrança? E aí, logo depois, a ANS disse o seguinte: bom, para fazer a cobrança, você vai usar um código X e, como não está pactuado, né, no contrato do serviço médico credenciado que haveria essa metodologia também, né, para se fazer a consulta, então, ok, eu vou pagar a consulta, mas a operadora entendeu que ela podia pagar menos, né, e aí é uma questão realmente que isso eu acho que pode se tornar judicializado. Entendeu que poderia pagar menos, né, por critérios que eu não sei quais são, porque para mim a responsabilidade é exatamente a mesma, ou não é, acho que como acho que o Dr. Ronaldo, enfim, colocou, eu não sei, agora eu não sei exatamente quem perguntou, mas não há diferença do ponto de vista de responsabilidade civil, né, para uma consulta que foi feita presencialmente ou uma consulta que foi feita à distância. Então, a remuneração deveria ser exatamente a mesma, né, sem qualquer diferença, mas a recomendação foi: pactuem, operadoras, pactuem com os médicos credenciados. Só que nessa balança, o médico tem menos força que a operadora, né? E quem é que pode exigir da operadora que ela ofereça esse serviço? Não é o médico, é o paciente. Então, o usuário é que tem de entrar em contato com a ANS, reclamar que aquela operadora não está oferecendo ou facilitando ou propiciando a teleconsulta a que ele tem direito, não é? E a ANS vai tomar uma providência em relação à operadora. Então, no meu entendimento, é uma prestação de serviços, sim, que a operadora tem de dar, e quem deve, porém, e quem pode, quem é legítimo aí para poder fazer essa cobrança, né, através da ANS, da operadora, é o consumidor. E o consumidor tem muita força, né, porque a ANS, ela atende rapidamente às reclamações que aparecem e que são registradas dentro do site da ouvidoria, pelo telefone. Eu até me lembro que eu fiz um webinar, né, que o Dr. Rodrigo, que é da ANS, estava junto, e ele foi muito categórico em dizer isso. A ANS, ela não pode intervir na remuneração do médico, pelo menos até esse momento não pode intervir, mas ela pode nortear, né? Justamente por ser nessa relação médico e operadora, o médico ser a parte hipossuficiente. Mas a ANS, ela está voltada, e as resoluções estão voltadas para beneficiar o usuário, né? O paciente. Então, essa é a primeira questão. Então, do ponto de vista legal, né, eu posso exigir que a operadora pague? É isso. Quem pode exigir é quem contrata com a operadora o serviço. O médico, ele é credenciado, e aí eu tenho um contrato que é bilateral e precisa ser negociado. A operadora
se ela está pagando menos, o médico pode não fazer a consulta por ela. Só que tem que deixar claro para o paciente que também ele não vai poder pedir o reembolso para essa operadora, né? Ou, claro que aí depende do tipo, né, de seguro-saúde contratado, de plano de saúde contratado. Algumas garantem o reembolso e está tudo certo, né? Mas outras, a depender do contrato que o consumidor estabeleceu com a operadora, ele não vai ter o reembolso. Então, é importante que o médico esclareça isso para o paciente, porque não pode haver ruído nessa comunicação. Ele vai dizer, sua operadora paga um valor que eu não entendo adequado, não é? Então, essa consulta será cobrada de forma particular. E aí o paciente vai dizer, doutora, ok, eu concordo, ok, eu não concordo, né? Então, essa relação tem que ser muito clara, muito explícita. E não é insuflar, mas dizer para o paciente que ele pode sim, reclamar junto à operadora e reclamar junto à ANS, eu acho que isso é um esclarecimento, né? Não é incitar aí o paciente a ser beligerante, né? A criar um conflito, não é isso. É buscar um direito, é diferente. Isso é verdade. E a gente entende que as operadoras elas vão ter que se adaptar e estão já se adaptando, porque, como a gente comentou, é algo que veio para ficar, então vai facilitar, né? Então tem toda aquela questão de, como a gente já vem comentando, seja a revisão, continuar o cuidado do paciente, né? Complementar o atendimento, então aí realmente a gente vai evoluir muito para isso, né? E a gente vai ter que aguardar as próximas ações aí, tanto do CFM, né? Depois aí da pandemia, né, desse período que a gente está vivendo, aí as operadoras também vão se posicionar, né, a própria ANS, né? Eu entendo que sim, mas assim, eu também entendo que a própria, tanto a AMB quanto o CFM se manifestaram, repudiaram, né, o aviltamento aos honorários médicos. Então, já houve uma manifestação institucional, né, e eu entendo que o médico ele precisa estimular esse tipo de manifestação por essas instituições que o representam. Porque ele individualmente pode não ter força, mas os médicos unidos podem ter força, né? E é uma questão de mercado, de negociação, né? Se aquele paciente fosse buscar o médico presencialmente, aquela consulta não seria paga, e não seria paga naquele valor X. Então, o que muda? Né? Não é algo excepcional. Se não é algo excepcional, então nós não deveríamos tratar dessa forma. Excepcional é o momento, né? E eu acho, agora, eu não gosto dessa palavra eu acho, mas o que eu vejo é o seguinte, teve assim aquela pedrinha que foi jogada no lago e várias ondinhas foram formadas, e agora nós estamos começando a entender melhor o quadro, inclusive do ponto de vista jurídico, né? Várias medidas provisórias, portarias o tempo inteiro, ficou até difícil acompanhar em todas as áreas, né? Eu foco na saúde, mas nós tivemos, assim, né, medida provisória mudando as relações no direito privado. Então, tudo isso, essa pedrinha que foi jogada no lago e que agora vai começar a criar uma forma. E o paciente, uma vez tendo experimentado essa possibilidade de uma teleconsulta, eu entendo que ele vai passar a exigir esse serviço, sim, né? E vai ser, então, uma necessidade do mercado. Exato, concordo com a doutora, perfeito. Na sequência das perguntas aqui, doutora, aí questão, né? Como que fica a assinatura do termo de consentimento que a doutora mencionou, da importância de estar claro, né? Na questão da teleconsulta, né? E aí eu posso até estender, né? O aceite no termo, né? Isso já no caso, já resolve a questão, né? E aí veio também, na sequência, aí a Adriana comentou, né? Visto que as videochamadas, elas precisam ter o aceite do titular, né? Dos dados, como proceder se esse aceite for removido, né? A consulta gravada, ela pode ser cedida ao paciente? Então, vamos lá, né? Vamos tentar responder tudo isso. Primeiro que a gravação, ela não é obrigatória, é uma possibilidade, e aí tem de haver um acordo bilateral, então médico e paciente precisam estar de acordo com essa gravação, mas se houver a gravação, ela precisará ficar, sim, armazenada durante 20 anos, né, no prontuário daquele paciente. Então, essa é a primeira questão que eu coloco.
De fato, precisa ficar estabelecido ali que houve autorização do paciente para essa gravação. Sobre a questão do termo de consentimento, eu vejo algumas formas aí para se buscar esse aceite do paciente. Uma é a mais simples, né? Você pode ter uma plataforma, né, de prontuário eletrônico e que tenha teleconsulta e que já envie esse termo de consentimento para o seu paciente estruturado, e esse paciente vai fazer um checkbox quando ele está lá na sala de espera virtual, né? E então ele só vai entrar na sala de consulta se ele disser, né, colocando o okzinho, que ele concorda com os termos que estão ali estabelecidos, e os termos, tanto termo de uso ou termo de consentimento, vão estar disponíveis para a leitura desse paciente. Então isso é bastante interessante, é um formato, e é um formato válido, porque vai ter ali o log, o checkbox, né? Outra forma, então eu excluo o prontuário, essas plataformas, né, de prontuário eletrônico, e vou utilizar uma videoconferência, um Zoom, Skype, ou o vídeo do FaceTime, enfim, eu vou buscar uma outra ferramenta de videoconferência, não é? E tenho que mandar para esse meu paciente o termo de consentimento. Ou a plataforma que eu utilizo não tem esse método, não é, de disponibilizar o termo de consentimento, e eu mesmo preciso encaminhar. Você vai encaminhar por e-mail. E o ideal é que o paciente imprima, assine, digitalize, não é, coloque o anexo e lhe encaminhe de volta. Mas a maioria dos pacientes vão lhe dizer: doutora, eu não tenho impressora, né, não consigo imprimir em casa. Então você já vai colocar uma possibilidade para ele de que ele leia o termo e logo após a leitura responda naquele mesmo e-mail dizendo que leu as condições expressas no termo e concorda com elas, né? Isso tem validade jurídica? Tem, né? E-mails têm validade jurídica. Agora, quando começa a consulta, também é interessante se certificar de que esse paciente teve acesso ao termo de consentimento e anotar no prontuário. O prontuário é um documento extremamente importante e que tem presunção de veracidade. E muitas vezes ele não é utilizado pelo médico como ele deveria ser, né? Então, o que eu coloco ali, se tem presunção de veracidade, e eu escrevo: o paciente no início da consulta, né, afirma ter ciência do termo de consentimento. Pronto, eu já registrei. Então, isso também é um registro. Então, é outro formato aí para eu considerar que esse paciente anuiu. E tem ainda uma outra possibilidade, que é você contratar um serviço de assinatura eletrônica, né, como o DocSign, tem Certsign, tem vários, alguns signs. Isso, para assinar os contratos dos clientes. O Contractor, enfim, tem alguns, né? Eu não vou citar muitos nomes, porque não estou aqui também fazendo divulgação para nenhum, mas são serviços que o documento é encaminhado, o paciente também vai ter o sistema do checkbox, ele vai assinar eletronicamente, o próprio software vai encaminhar, não é, para aquela pessoa que enviou, e vai ter ali um log, né? Naquele computador, com aquele IP, naquele horário, o paciente deu aceite. É irrefutável a prova, né? Eu tenho aqui aquela condição do não repúdio do certificado digital? Não, eu não tenho. Mas eu tenho uma prova de que houve a assinatura pelo paciente, né? Então, eu tenho aí alguns formatos, né, de assinatura. Então, eu escolho aquele que for mais fácil para o meu paciente, porque é o paciente que precisa ter acesso a esse documento, né? Lembrando que é um termo de consentimento em que esse paciente vai afirmar que entende o que é uma teleconsulta, que entende as limitações de uma teleconsulta. Se você precisar colocar essa informação acerca de valores, pode ser interessante no termo de consentimento ou no e-mail em que você envia o termo de consentimento, para não misturar questões comerciais, não é, com questões clínicas. Eu também acho interessante, mas o profissional ele pode colocar questões que envolvem o uso da imagem do médico, né? Então dizer que aquela
videoconferência, aquela teleconsulta, não pode ser gravada sem autorização, não pode haver print de tela, não pode ser feito uso da imagem do médico, mesmo do áudio, sem autorização do médico. Vai haver o tráfego de dados pela internet, né, e é necessário que se diga, né, que pode haver algum incidente de segurança em relação a esses dados. O paciente precisa, então, para que serve? Qual é a finalidade de um termo de consentimento mundialmente, né? E quem já morou nos Estados Unidos ou em outro país que seja bastante judicializado sabe que para tudo, né, e em qualquer momento se assina um termo de consentimento. O que você vai dizer ali? Eu tenho ciência dos riscos e dos benefícios, e eu exerço a minha autonomia e concordo com isso, né? Essa é a função do termo de consentimento. Então, tudo aquilo que você entende como benefício, por exemplo, o não deslocamento do paciente até o consultório, que propicia que um acidente, né, seja evitado, um acidente de carro. Isso é um benefício. Ou o distanciamento social preconizado nesse momento de pandemia. Então, você vai colocar ali quais são os benefícios. O conforto, né, da pessoa dentro da casa dela. E quais são os riscos? Um dos riscos é esse que eu falei, né, do vazamento desses dados sensíveis que vão trafegar pela internet. É pouco provável que seja, mas é um risco. E é isso que eu tenho que colocar ali para o meu paciente nessa consulta. É possível que eu não consiga, né, formar um diagnóstico naquela teleconsulta. Então, eu fiz a consulta, mas eu não consegui firmar um diagnóstico porque eu preciso de exames complementares ou eu preciso examinar esse paciente presencialmente. Então, isso precisa também constar no termo, porque o paciente precisa saber, inclusive, se você vai cobrar 2 consultas, porque é uma teleconsulta e vai ter uma consulta presencial, ou seja, são 2 momentos que o médico destinou para aquele paciente, e isso também precisa ser acordado antes. Então, vejam que há uma série de combinados para serem feitos. E para isso que eu falei que nós precisamos antes pensar no protocolo, no guideline nosso, né? Como é que eu vou fazer para que o caminho seja o mais fluido possível? Eu vou colocar todas as regrinhas. Quando eu coloco todas as regras e as 2 partes concordam, não tem conflito, né? A gente, essa é a ideia, nós não mudamos as regras no meio do jogo, né? Então, que foi mais ou menos o que algumas operadoras, né, tentaram fazer aí com nesse momento de Covid-19. Mas a ideia é, nós não mudamos as regras no meio do jogo. E aí o médico tem esse dever de informar, né? E quanto mais claro ele for, melhor. E aí, até para comentar com o pessoal, hoje o modelo de termo de consentimento da teleconsulta, a gente adaptou o modelo da doutora Sandra Franco, que é um modelo que, até de uma live que a gente participou, e realmente hoje a gente sempre comenta assim, para o paciente tem que ficar muito transparente, né, e ser mais simples possível. Então, às vezes, quando você envia o link por WhatsApp, né, por SMS ou no e-mail, então, realmente, para hoje, no caso da MedPlus, para que o paciente consiga acessar o teleatendimento, ele precisa ter o aceite, né? Então, realmente, assim, é importante, e a gente sabe que não pode deixar sem o termo, né? Então, tem que ter essa ciência. Acho que isso é uma coisa importante que com a telemedicina veio essa questão realmente do paciente estar ciente de toda a situação, né? Como a doutora comentou, riscos, né, e os benefícios também. Legal. Doutora Sandra, já tem várias perguntas ainda, então vamos lá, deixa eu, um ponto que sempre perguntam muito, assim, para a gente, né, qual que é a diferença do certificado digital e assinatura digital, né, então isso aí realmente é, assim, bastante dúvidas, né, dos clientes referente a isso. Bom, assim, de forma bem objetiva, né, na verdade o certificado digital, ele é uma tecnologia, né, que permite que você carregue a sua assinatura, você carrega a sua assinatura dentro dele, e através de uma outra chave que está em outro lugar, então você carrega uma chavinha que é a sua assinatura, e através de uma outra chave que está em outro lugar, que é a chave, né, ICP Brasil, vai haver o combinado dessas 2 chaves, elas vão se encaixar, e esse combinado dessas 2 chaves, né, faz... 2 chaves que se complementam, faz com que aquela assinatura seja só sua e de mais ninguém. Então, o certificado digital é isso, é a sua assinatura ambulante
dependendo se você vai utilizar um pendrive ou se você vai, enfim, colocar, depende do certificado, você vai poder instalar no seu computador ou você vai carregar, né, em mãos esse certificado digital. Então, existem alguns formatos. Ou em nuvem também, né, doutora? Também é possível. Então, existem alguns formatos aí para você carregar, mas nada mais é que isso, é a sua assinatura. A assinatura eletrônica, né, ela pode ser de diversas formas. Então, a assinatura digital é essa que está ligada a esse certificado digital que tem a chave CP Brasil, né? Então, lembrando, isso é a chave que eu vou encaixar com a outra chave, é isso. Existem assinaturas eletrônicas, outras que também têm validade, inclusive pela própria medida provisória que criou, né, essa infraestrutura de chaves e CP Brasil. Então, existe a previsão para que, havendo acordo entre as partes, outro tipo de assinatura eletrônica seja utilizado sem que seja chave CP Brasil. Mas é importante aqui um parênteses, o certificado digital, então, nós falamos que é a forma de se conseguir, né, carregar essa assinatura que vai ser sempre válida em qualquer negócio, né? Então, essa é inconteste. A eletrônica é que depende do combinado das partes, né? Se as duas partes aceitam ou não. Como, por exemplo, eu falei desses sistemas, né, desses softwares como Contractor e há várias assinaturas eletrônicas, né? Você vai a um lugar, por exemplo, e precisa assinar o seu cartão de crédito, não é? Ou senhas, existem vários tipos aí de assinaturas eletrônicas. Mas a questão é a seguinte, no caso da saúde, existe, então, para se prescrever, né, medicamentos, em especial aqueles que a lei considera, né, a Anvisa considera, que são de controle especial, você vai precisar do certificado digital. Então, aí não tem o combinado, porque uma das partes não aceita que seja outro tipo de certificado. A Anvisa diz, você precisa, a lei, né, a legislação diz, você precisa utilizar o certificado digital, para que justamente se garanta a segurança daquela prescrição. Então, nesse caso, nós devemos utilizar o certificado digital e eu costumo dizer que, se você usa o certificado digital para assinar uma prescrição, né, de medicamento de controle especial, por que não usar também para o simples, né? Você pode estender para tudo, porque você, quando começa a utilizar, vê que é algo tão simples, né? Não tem nenhuma dificuldade, e para o paciente é tão interessante que eu não tenho por que separar. Bom, certos medicamentos eu vou mandar de uma forma, posso até mandar por anexo no e-mail, né? Não há necessariamente uma proibição para isso, né? É uma recomendação de que todo medicamento tenha aí um caminho seguro para que não haja exposição do paciente. É bastante interessante que a gente pense isso. Há pessoas, por exemplo, que comprar um laxante pode significar um constrangimento. Eu não quero que ninguém saiba que eu vou comprar ou que eu vou tomar um laxante. Então, vejam que é um medicamento que ele pode ser comprado numa farmácia sem prescrição, mas que, se houver uma prescrição e ela for encaminhada, né, de uma maneira errônea, e um terceiro tiver acesso, eu posso estar expondo o meu paciente. Então, são questões muito simples do dia a dia, que eu posso trazer, né, criando aí, utilizando a tecnologia existente, trazer mais segurança e características que são essenciais na relação médico-paciente, que é a confidencialidade e o sigilo. Então, isso não é opcional, é dever do médico garantir o sigilo dos dados do paciente. E aí, a forma como ele envia uma prescrição é uma escolha segura para não expor o paciente. Então, enfim, acho que eu consegui, né, colocar aí qual é a diferença. Perfeito, ótimo, doutora. E esse caminho aí, a gente sabe que hoje a gente tem ferramentas, né, como a doutora sabe, a MedPlus é integrada à MEMED, então são caminhos aí que facilitam bastante para o paciente, né, receber isso e já poder fazer a compra e a farmácia fazer a dispensação, né. Doutora, tenho duas últimas perguntas, acho que são bem importantes essas duas últimas. Eu acho assim, do seu ponto de vista, né, qual que é a perspectiva da telemedicina pós-pandemia? Acho que essa é uma pergunta interessante.
Eu também acho muito interessante. Primeiro eu quero lembrar, né, que quando houve a votação do projeto de lei do 986, que culminou, né, na lei da telemedicina, todos se lembram disso, houve 2 vetos que foram muito comentados, né, 2 vetos do presidente da República, um veto versando sobre a assinatura digital que estava sendo comparada à assinatura com certificado digital, aliás, a assinatura digitalizada, que estava sendo comparada à assinatura digital, que é essa que tem esse lastro, né, no certificado digital, que tem essa garantia do não repúdio com chave CP Brasil, e por haver essa equiparação, o presidente entendeu de forma muito prudente, né, que esse artigo deveria ser excluído do projeto de lei, portanto, né, daquele texto que estava se transformando em lei. E outro veto que foi bastante comentado é que no projeto de lei havia previsão de que o Conselho Federal de Medicina iria regulamentar a telemedicina. E aí também houve um entendimento, não é? Vamos colocar aí por parte do presidente, de que a telemedicina deveria ser regulamentada por uma lei ordinária e não pelo Conselho Federal de Medicina. E aí eu tenho uma observação a fazer. Eu acho que é extremamente importante, sim, que haja uma lei, né, sobre telemedicina. É necessário apresentar um projeto, até estou trabalhando também num projeto de lei, quem quiser colaborar, por favor, né? Mas no sentido de construir uma telemedicina com segurança, inclusive se utilizando da tecnologia até agora conhecida, né, para que essa comunicação médico-médico, médico profissional de saúde, médico-paciente, seja feita, né, da maneira mais segura possível, trazendo aí essas características da transparência, do sigilo, da beneficência, da não maleficência, não é? Do respeito à privacidade. Então, tudo isso tem de ser considerado numa lei que envolva a telemedicina. E esse projeto de lei, algumas pessoas já estão pensando, né, no projeto de lei, vão ter aí um representante que vai levar para o Congresso, vai ser analisado o texto, votado pelas 2 casas, para se tornar, então, uma lei que venha a regulamentar a telemedicina. Eu gostaria que esse processo fosse rápido, claro, né? Eu gostaria muito de ter a feliz surpresa de já saber de um projeto de lei tramitando e que já está, né, num momento avançado nessa tramitação no Congresso, mas eu não tenho essa notícia para dar, infelizmente. Não obstante, pensar na telemedicina como uma metodologia possível, não só para a medicina, né, mas também para outras categorias. Então, eu vou falar na telepsicologia, na telenutrologia, na fisioterapia, enfim, várias teles. Eu acho que é importante pensar nisso. E aí nós podemos pensar como a telemedicina um gênero, né? E haver uma lei para isso, e cada conselho regulamentar a sua categoria. Então, como é que os médicos devem se comportar do ponto de vista ético e em relação à segurança e à proteção de dados para o atendimento ao paciente? Quais são os limites? O Conselho Federal de Medicina vai dar. Quais são os limites para os psicólogos? O Conselho Federal de Psicologia vai dar. Quais os limites para a enfermagem? O Conselho Federal de Enfermagem vai dar. Então, todas as áreas envolvidas aí na saúde precisam, sim, de regulamentação e de guias, né? A história do guideline, de guias seguras para a prática dessa metodologia. O Conselho Federal de Medicina, depois que houve a revogação daquela resolução da 2227, né, que nós comentamos, justamente porque havia trazido a teleconsulta como novidade, e os médicos acharam estranhíssima essa história de teleconsulta. Eu nem entendi a época. Eu me lembro, assim, só outro parênteses, eu adoro parênteses, né? Mas eu fiquei, quando eu vi a resolução, eu fiquei absolutamente feliz, né? Então, imaginem que eu já estava estudando telemedicina há 5 anos, e aí eu vi aquela resolução, e eu estava lá no dia, né, no Conselho Federal de Medicina, quando ela foi apresentada para a plateia. Eu achei o máximo, acho que eu só não chorei porque não é bem a minha praia, assim, ser muito sensível publicamente. Mas fiquei muito feliz. E aí,
comecei a ver a movimentação posterior, né? Lá no dia já houve, eu me lembro que houve uma série de manifestações contrárias, principalmente à questão da teleconsulta. E depois, os conselhos regionais se manifestando também, no sentido de que a resolução, da forma como ela estava, ela não atendia à classe médica, né? E trazia aí algumas possibilidades justamente de a telemedicina servir para um aviltamento da classe médica, né, no sentido de se colocar outros profissionais que pudessem fazer o atendimento ou uma triagem, enfim. O fato é, a resolução, ela foi revogada, mas se abriu um prazo para discussão e para apresentação, né, de contribuições. Então, esse prazo se encerrou 29 de fevereiro, teve 29 esse ano, né? Teve 29 de fevereiro desse ano. Ou seja, nós temos aí no forno uma regulamentação do Conselho Federal de Medicina para sair, e que agora vai ser uma regulamentação muito mais madura, não só pela experiência de 2018, mas porque agora os médicos estão experimentando a teleconsulta, experimentando a telemedicina. Nós estamos falando sobre isso o tempo inteiro, nós estamos construindo conhecimento e amadurecendo o que é a telemedicina. Então eu vejo eu vejo um horizonte muito positivo, né? Tanto por essa regulamentação, né, pelo trâmite do legislativo, como pelos conselhos. Eu consigo ver que todos os conselhos estão aí, né, trabalhando para construir uma regulamentação que traga a segurança necessária para essa metodologia que nunca vai substituir um atendimento presencial, e não é esse o escopo da telemedicina. É mais uma forma de assistir ao paciente e de promoção à saúde, né? Isso que precisa ficar muito claro. Perfeito, doutora, é o mesmo posicionamento que a gente tem, né? Como complementar e não substituir, né, de forma alguma. Uhum. Doutora, o doutor Írio, até que eu vi que ele está aqui, ele mandou a pergunta sobre LGPD, né? Ele gostaria de saber um pouquinho mais aí para terminar. A gente falou bastante né, da telemedicina, né, e assim por diante. E aí ele perguntou, né, gostaria de saber mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados com previsão para agosto, né? Então, realmente, aí, eu acho que faz sentido a gente fechar, talvez, com esse ponto importante, né? Eu acho que a gente já devia deixar marcada a próxima live sobre LGPD, porque Perfeito. é um assunto extremamente interessante, com muitos pontos para discutir, não é? Mas vamos trazer também dentro desse universo da telemedicina. Nós comentamos aqui que é necessário o termo de consentimento porque há o tráfego de muitos dados que são sensíveis do paciente, não é? Pela internet. Mas não é só isso. O médico, ele precisa fazer as anotações de forma segura, porque, ok, eu posso estar na minha casa de campo fazendo um atendimento para o meu paciente. Lá eu tenho acesso ao meu prontuário eletrônico, ou eu vou fazer uma anotação num papel que vai se perder e eu não vou ter mais aquele documento, né? Então, qual é a forma como eu estruturei e como é que eu estou protegendo os dados do meu paciente? A minha funcionária, né, a minha atendente ou a minha funcionária em casa, né, a minha ajudante, se ela vir aquela anotação que eu fiz, eu não estou expondo o meu paciente. E se eu tiver um paciente, por exemplo, que seja uma celebridade, e aí, como já aconteceu, né, lembrando, eu vou falar só de um caso que é o da Marisa Letícia, que justamente teve uma exposição gigantesca de um dado sensível. Um grande hospital, né, doutora? De um grande hospital, e lembrando que a falha foi humana, como na maioria das vezes acontece, né? Há pouco tempo nós tivemos também vazamento de informações do presidente, nós tivemos vazamento de secretário daqui de São Paulo, né, sobre a cloriquina, de que ele teve Covid-19, tomou o medicamento, e no caso da cloriquina nada mais foi que uma foto de uma tela numa farmácia, né? Então, quanto nós estamos cuidando, na verdade, dos dados do paciente? Então, a depender de quem é o paciente, nós temos uma repercussão enorme, mas cada ser humano pode... Eu falei do laxante, só para dar um exemplo, mas para dizer que há um constrangimento, né, a que eu posso colocar o meu paciente por não observar e não proteger os dados dele. É claro que nós temos uma produção de dados infinita, né? Nós temos produção de dados
quando nós ligamos o celular, então nós temos uma geolocalização, temos georreferência, temos o número do nosso IP, o nosso celular tem registros, não é? Nós temos nossos vários números de RG, CPF, o nosso endereço, enfim, nós temos muitos sinais que indicam quem nós somos. Mas a ideia da Lei Geral de Proteção de Dados é proteger os dados pessoais dos titulares e os dados que são sensíveis dos titulares, que não são só os de saúde, né? Mas, por exemplo, de partido político, de opção por um sindicato, de biometria, existem aí outros dados que são considerados sensíveis. E o que se quer é que a LGPD tem um escopo que é proteger a privacidade do titular, né? Proteger na medida do possível e trazer para ele um direito que é mundialmente reconhecido, que nós chamamos de autodeterminação informativa. Então, não há nenhum problema de eu compartilhar os meus dados com você. O que você vai fazer com os meus dados? Quais são os dados que você precisa para essa atividade? Eu vou compartilhar com você. E com quem você vai compartilhar? Olha, ok, eu te dou os meus dados agora, mas quanto tempo você vai ficar com ele? Onde você vai guardar? São essas questões que a LGPD exige que aquele que tem o que nós chamamos de tratamento de dados, não é? Saiba responder. Se você não sabe responder para o seu paciente, onde você armazena, por que você colhe determinados dados? Lá no começo, quando a recepcionista já dá uma ficha para ele preencher, se você não sabe dizer para ele, né, quem compartilha, quem tem acesso àqueles dados, você não faz uma governança que envolva a segurança de dados do seu paciente. Então, fazer aí não é só pensar num software seguro para armazenar as informações. Ok, eu escolho a MedPlus, por exemplo, e ela vai me garantir, através da política de privacidade dela, que ela guarda aquelas informações, que ela não compartilha, ou só compartilha, por exemplo, com quem vai armazenar aqueles dados, né, na nuvem. Então, ela vai me dizer, né, de forma transparente na política de privacidade o que faz, mas se eu não, dentro da minha clínica, não faço um mapeamento de dados, um fluxo de dados, não crio esse ciclo que é essencial para que se entenda o que é preservar a privacidade, né, do meu paciente, eu não estou em compliance com a LGPD. Então, a LGPD, ela é para todo mundo, sem exceção, que colhe, que trata dados pessoais. E no caso dos profissionais médicos, no consultório ou nas clínicas, ele vai precisar criar esse sistema, né? Criar mesmo, né? Então, fazer aí um procedimento operacional padrão, digamos assim, né? Para que se saiba, inclusive, como a comunicação pelo telefone deve acontecer, a comunicação presencial deve acontecer. Então, eu não, por exemplo, se um médico comenta com outro médico no corredor, na clínica, uma clínica de especialidades, os pacientes estão na sala de espera, os médicos se encontram e comentam, porque querem o bem do paciente, acerca da hipótese diagnóstica, né, dos achados que foram feitos no paciente, e tem alguém que está na sala de espera e que conhece aquele paciente, que identifica sobre quem eles estão falando. Isso é não proteger dados, né? Então vejam que é um universo em que nós precisamos mudar a nossa cultura, né? E mudar cultura e mudar hábito é difícil, mas a gente precisa se organizar para isso. Acho que fazer o mapeamento, como a doutora comentou, né, bem comentou, os protocolos ajudam, né, desde atender o telefone, de coletar, e aí o físico realmente deixa a gente mais vulnerável, né, prontuário físico, cadastro de paciente físico, então realmente, eu acho que todas essas situações nos ajudam a ver que a transformação digital está aí, e a gente pode realmente se beneficiar dela, trazendo segurança para a gente como profissional de saúde, médico, e o paciente no principal, né, que vai realmente estar respaldado, né? Legal, doutora. Já temos 1h09 de live. Eu só queria fazer, até a Vera comentou aqui no final, no chat, e se o paciente quiser gravar, né? Também deve ter a concordância do médico, a doutora comentou que sim, né? Questão da gravação. E se o médico não quiser,
né? O médico vai falar, olha, eu não autorizo a gravação, se o paciente insistir, eu sugiro, né? Porque é claro que o paciente pode gravar sem falar para o médico, né? O médico, esse paciente que pergunta, pelo menos, né, ele está sendo educado, ou, obviamente, na tela, né, dependendo do que você estiver, da ferramenta que você estiver utilizando, vai aparecer que você está gravando. Mas, supondo que ele deixe um celular ao lado ligado, ou atrás dele, é possível filmar também, né? Então, por isso que, no termo de consentimento, tem que constar que ele não pode fazer isso, porque se ele fizer, ele foi avisado, né? Ele foi avisado e ele pode ser responsabilizado, né? E aí nós vamos buscar as esferas de responsabilização, se é criminal, depende do que ele fizer, se é criminal, se é civil ou se são as duas. E por isso que precisa deixar claro, né? O prontuário eletrônico está ali para registrar, né, todo atendimento, né, todo ato, né, o que o médico vai registrar todo o atendimento e o teleatendimento que ele tem, né? Então, a própria portaria 467 fala, né, de usar prontuário eletrônico. Não fala qual, né, eletrônico ou físico, mas fala da importância de registrar, como a doutora bem mencionou, né? Sim. Se for, na verdade, se você não estiver utilizando uma plataforma, estiver utilizando, há pessoas que acham que prontuário eletrônico é escrever no computador, né? Na verdade, não é isso, né? Isso no Word, não é isso. Mas, se você faz isso, né? Então, ok, essa é a sua forma de atender o paciente, lá nesse prontuário você vai ter que colocar qual a ferramenta que você escolheu, isso está na portaria. Que horário que você começou essa consulta, que horário que você terminou essa consulta, que são, né, os logs que você faz quando você usa um sistema que já é estruturado para isso. Então, vai ser manualmente que o médico também vai precisar anotar. Por quê? Porque existe algo que se chama auditoria, rastreamento, né? E é através daquelas informações que eu consigo, inclusive no próprio computador ou naquela ferramenta que ele estiver utilizando, informações sobre a consulta, se eu quiser. Perfeito. Então, doutora Sandra, para finalizar aqui das perguntas que o pessoal está mandando no chat, tem uma aqui do Abílio, a última. A da Vera a gente já respondeu. No caso de consultas de hospitais SUS, o que valida a assinatura do paciente, considerando a necessidade do SUS exigir assinaturas da presença? Então, SUS é um caminho a percorrer, né? Assim, é algo que para esse momento eu não tenho uma resposta única para dar, mas eu vejo o trabalho do Jackson Barros, que é alguém que está coordenando nesse momento o DataSUS, e eles estão procurando realmente trazer um sistema de digitalização para o sistema SUS, né? Criar aí realmente uma forma de atender melhor esse paciente público, inclusive nesse contexto, né, de colher assinaturas do paciente, né? Então, como é que eu faço para tornar presente esse paciente? Lembrando que o universo do SUS é um universo bastante heterogêneo, e há pessoas que não sabem, não conhecem tecnologia e que têm muita dificuldade até para mexer nos botões de um telefone. Ainda há pessoas assim, né? E há muitas pessoas assim. Então, é necessário que o SUS também traga essa realidade, e não é nesse momento, mas ele está tentando aí fazer um sistema que atenda a população, e pensando nessa população gigantesca que nós temos, né, e como a gente colocou aqui, heterogênea, né, com educação, né, em níveis diferentes, informações em níveis diferentes, e é um sistema único que tem a obrigação de um atendimento integral, né, e de trazer aí a promoção à saúde e assistência a todas as pessoas. Então, nesse momento, eu vejo que o que eu tenho visto, que cada unidade está criando a sua forma, né? Eu não tenho visto uma padronização, mas eu acredito que ela vai existir, sim, né? Agora, as secretarias municipais que estão fazendo de uma forma, estaduais estão fazendo de outra, né? E é bem interessante perceber que cada um vai buscando a sua forma de resolver o problema, mas não é esse o escopo do SUS, né? O escopo do SUS é trazer algo que realmente seja bom para todos os usuários, né? Perfeito. Até o Márcio comentou, né? O SUS provavelmente vai ter uma ferramenta, uma própria plataforma, né? Uma ferramenta própria, né? A gente não tem dúvida disso, né? A gente sabe que
com aquela rede nacional, né, de dados do SUS, a questão própria que eles falam da interoperabilidade, né, das informações, a gente sabe do tamanho territorial que o Brasil tem, então realmente isso é uma coisa que... Não, e até da dificuldade é maior, né? Não, e a questão da infraestrutura, né? Quando você fala em teleatendimento, você está pensando que existe uma internet disponível, né? E muitas vezes você não vai ter nenhum telefone disponível, né? Um telefone celular, você não vai ter esse sinal de celular. Então, é necessário criar toda uma infraestrutura para que esses dados, de fato, né, possam trazer aí uma big data, né, com informações sensacionais para você justamente poder oferecer, inclusive, lembrando que o meu doutoramento é em saúde pública com foco em telemedicina, né, então, através dos dados, você pode criar políticas de saúde pública e, de fato, não é, propiciar saúde para a população, porque a ideia não é, eu pelo menos não penso que se deva tratar doenças. Eu penso que a gente deve evitar as doenças, né? Isso só é possível se você conseguir, trabalhar com educação e outra, com promoção à saúde, né? Perfeito, doutora. Doutora Sandra, só agradecer muitíssimo, imensamente agradecer. Acho que a gente aprendeu muito, foi uma aula realmente, assim, que a gente pôde aprender. Obrigada a todo mundo que participou, né? A gente aí chegou a 1h15, né, de webinar. A gente agradece, assim, a todos. A gente vai deixar gravado, né, essa aula aí para a gente poder constar em outros momentos. Por favor, pessoal, né, curtam aí o canal da MedPlus aí no YouTube, também no Instagram. Fica também o convite, a doutora Sandra tem o seu canal no Instagram, e ela também começou a fazer lives, né, doutora Sandra? Então... Nossa! Eu fiz a minha vergonhosa primeira, mas eu hei de melhorar, então, assim, às terças-feiras, às 19 horas. A verdade é que eu tenho convidados que são de altíssimo nível, né, pessoas que vão discutir a saúde, e não é fazer essas lives que a gente fica perdendo tempo, porque eu não tenho tempo para perder, e nem quem está assistindo. O meu público não é um público que está voltado para futilidades, né? Então, assim, se propôs a reservar aquele tempo, é porque quer sair com algum conhecimento agregado. Então, eu falo que se você consegue plantar uma semente, já valeu ter assistido, né, uma live, um web, né, porque essa é a proposta. Então, as pessoas que eu estou chamando são pessoas que, de fato, fazem diferença nessa seara da saúde, né? São muitos profissionais de saúde, mas também eu vou levar alguns profissionais da área jurídica e vou sempre anunciando com muita antecedência o que vai acontecer. Eu tenho, né, e eu gostaria de disponibilizar para quem quiser, tem 2 e-books, um de prescrição digital específico e um outro de telemedicina, mas que eu escrevi lá ainda antes de ser publicada a lei. Fiz um e-book para atender e responder a série de questões que estavam ali surgindo, mas muitas questões são questões que eu acho que eu vi que foram colocadas e que podem ser respondidas, né, de forma muito prática, objetiva, consultando esses e-books, e pode entrar em contato comigo pelo direct, que eu tenho muito prazer em conversar, em atender. Eu falo que toda vez que alguém me conta uma experiência, eu vou, se eu não sei o que dizer para aquela pessoa, eu vou buscar fundamento e eu vou ter aprendido mais. Então é um prazer, né? Eu acho uma honra, na verdade, quando alguém me pergunta alguma coisa, né? Porque assim, é uma forma, inclusive, de me dar conhecimento à pergunta. Acho sensacional. Acho que a doutora é muito acessível, prontamente aí atendeu o nosso pedido de contribuir com a gente, e a gente aí é muito grato mesmo à doutora e a todo mundo que participou, e aí a gente vai, com certeza, aí trazendo mais conteúdos para todo mundo, tá bom? Doutora Sandra, boa noite, obrigada. Obrigada, pessoal, que esteve junto com a gente nessa mais de 1 hora aí de conversa. Pessoal, muito obrigada, uma ótima noite e estamos por aí. Beijo grande, doutora. Um abraço, tchau, pessoal. Até mais. Tchau. Até.